Estamos de volta ao vivo no Caleidoscópio de hoje. O assunto é startup. Possivelmente você já ouviu essa palavra em algum lugar. Estamos falando sobre a definição de startup e como ela funciona na prática. Ideias que parecem mirabolantes podem dar certo? Quais os riscos? Como recomeçar? Como começar? Esse é o bate-papo e você pode participar com a gente pelo Twitter, Facebook ou telefone. Tô esperando, hein? Bora lá então para esse papo Partiu Startup. Afinal de contas, a gente terminou inclusive falando um pouquinho sobre esses riscos, né? Principalmente pensando na economia nossa, né? A questão da insegurança que muitas pessoas têm ao empreender, né? Quais são os riscos que as pessoas correm ao criar, ao desenvolver uma startup? Então vamos tirar a questão do mito da economia, por exemplo, que todo mundo, a economia está em baixa? Tá, desemprego está aumentando, inflação está aumentando, não tem... Mas quando a gente fala de startup é algo que tem a base da inovação. Então a inovação rompe com esse modelo todo. Esquece tem um outro espaço, né? Outro espaço. É um outro espaço completamente diferente que independe um pouco dessa questão econômica, dessa crise, porque é algo inovador, que eu tenho um problema e tenho uma solução inovadora para aquilo dali. Então é algo diferente. A outra situação, existe risco? Lógico, existe o risco também, da mesma forma. Você pode ganhar muito, você pode perder muito, porque a sua ideia não é uma boa ideia que se converte num bom negócio. Eu preciso saber se alguém está disposto a pagar ou como eu vou financiar aquilo. Muitas startups têm a base da informação de alguma coisa a zero, ou seja, não cobra nada do cliente final, mas ele tem outras formas de arrecadação, que seja patrocínio, que seja publicidade, ou que seja as empresas que vão... O consumidor final não paga, mas o outro paga. Essa é uma definição importante na startup, ou seja, quem paga a conta, né? Não existe almoço de graça naquilo dali. Mas a inovação e o medo de errar são fatores também importantes. O medo de errar deixa de existir, porque você tem que arriscar, é um risco maior. A questão pessoal e a questão da inovação ser um processo. Então, o risco existe, mas ele é muito ligado à questão pessoal, igual eu falou, a motivação. O que motiva o jovem? É o meu sonho, então vamos embora, vamos fazer esse sonho virar realidade. Na escola, padre, o que vocês percebem, assim, principalmente assim, é um projeto novo, claro, mas possivelmente já tem um pouco desses questionamentos, né? Que, como o próprio Haroldo colocou aqui, quem vai pagar, como que eu vou desenvolver? Isso já está acontecendo na prática? Não, a gente pensa, por exemplo, uma coisa de jovem assim, é que ter ideias até bem fácil. Agora, gerenciar essa ideia para que ela vá se concretizando, aí já envolve toda uma dedicação pessoal e também, claro, acompanhamento e ajuda, né? O Sebrae, a escola pode ajudar, nossos parceiros podem ajudar nisso, as pessoas experientes podem ajudar nisso, mas o grande risco, assim, por exemplo, o nosso que é mais uma incubadora de ideias, né? O grande risco é ficar no oba-oba das ideias, mas a gente não, a gente quer que os meninos tenham clareza de que a ideia é excelente. Agora, para a ideia se tornar um projeto, o projeto se tornar tem que uma executar, espécie de né? protótipo, aí tem todo um processo ali que vai muito mais do que ter ideias brilhantes e mirabolantes, né? Além disso, então, o grande risco, acho que é por aí. Tá certo. O Henrique, você, por exemplo, se preparou quando você resolveu assim, criar a startup? Você buscou referências, buscou informações? De onde? Internet eu acho que você acha tudo hoje em dia, mas como a gente é muito da base, a nossa base é muito técnica, a gente tinha muita deficiência na parte de design, na parte de gerência, na parte de gestão das finanças e tal. Então a gente foi aprendendo conforme a demanda foi surgindo. Então, agora a gente precisa oficializar a empresa. Então vamos ter que aprender a oficializar a empresa. Não, precisamos fazer o plano financeiro. Tá, o que é isso? Então vamos estudar. Precisamos fazer um vídeo. Aí foi fazer o vídeo. Então, conforme as demandas foram surgindo, a gente foi se especializando, mas para não ficar parado, não tinha outra alternativa. Então a gente foi Luiz, e os seus questionamentos, assim, ouvindo, né, a partir da experiência do outro, identificou alguns aspectos, assim, semelhantes? Sim, com certeza. Principalmente, tipo assim, hoje tem internet, a internet ajudou muito, né, com muito conteúdo disponível, né. Além disso, outros empreendedores que já estavam dando certo, né, tipo assim, a gente é muito próximo com os outros empreendedores, principalmente do São Pedro Vale, né, que você mostrou o mapa e tal. A gente sempre conversa com eu tô com dificuldade de tal coisa, a gente conversa. Aí, tipo assim, além disso, assistindo palestras em Belo Horizonte, que hoje tem muito, né, tá muito legal. Tem também, a gente participou do programa CID, né, do governo de Minas, e a gente participou da primeira turma, que aí foi um programa muito bacana de aceleração, de mentorias. Isso ajudou demais, assim, a gente saiu com outro norte, assim, mais, tipo assim, mais sabendo por onde estava andando, assim, foi muito legal. Que legal. Agora, por exemplo, a gente falou um pouquinho no início aqui a questão do investimento, né? Vocês têm uma ideia mais ou menos quanto vocês investiram
claro, nesse projeto, né? Você falou que já passou, inclusive, por vários. No projeto agora que você está... Tem, mas é mais de investimento de pessoal mesmo. É mais, se eu fosse falar melhor, é do que a gente deixou de ganhar se trabalhasse em outra empresa, por exemplo. Mas de investimento mesmo, a gente nunca gastou muito dinheiro, não. Assim, e buscam, por exemplo, isso que o Haroldo falou, assim, parcerias. Essa é a forma de manter através desses parceiros, ou como é que vocês buscam para manter a ideia e a startup funcionando? Tem um Hoje termo, você, por exemplo, tem... que é dinheiro dos próprios fundadores. Então, a gente precisa viajar, aí faz uma vaquinha ali, junta e viaja. O próprio Sebrae ajudou a gente a ir num evento em Brasília, que teve ano passado. Então, a gente tenta, de qualquer jeito, conseguir dinheiro para poder participar dos eventos e tal, mas mais é dinheiro dos fundadores. Pelo menos nesse começo, a gente usa muito. Haroldo, e como começar, assim? Como dar o primeiro passo? Porque às vezes tem gente nos assistindo, nossa, eu tenho uma ideia, eu quero colocá-la, né? Quero transformar essa ideia numa startup. Como começar? Vamos lá, ele já tem então uma ideia. Ele já sabe o que é uma startup. Tá bom, ele já primeiro começou, passo já tá bom. já tem uma ideia, que senão fica múltiplas ideias são sempre um problema. Eu tenho que focar qual que é a ideia que eu quero fazer. Foquei, defini qual que é a ideia. Aí eu vou para o que o padre falou. Eu tenho que agir. Só pensar, boas ideias não se resolve se eu não tiver ação daquilo. Aí vem, o principal fator hoje de financiamento é o bootstrap, pessoal. Familiar, bota dinheiro, eu preciso montar, eu uso o computador da casa, eu uso a internet do parente. É a verdadeira vaquinha, né? Isso, é a vaquinha. Juntando e junto um amigo que traz mais um pouquinho de dinheiro, o outro conhece, e assim nós montamos. Aí você operacionalizou aquilo dali. Só que depois da operacionalização, você demonstrou que aquilo tem efetividade, aí existem os investimentos, aí existe o investimento público, seja financiamento do Sebrae em alguns projetos, financiamento do governo, como foi citado, financiamento de incubadoras, financiamento. Aí você pode buscar dinheiro, mas você já testou, você tem que ir com essa ideia. Então, a ideia, a execução, testou com capital próprio, aquele teste, faz um teste pequeno, funcionou aquilo dali, é isso que eu tenho. Então, vamos lá e vamos mostrar para quem tem dinheiro. Aí vem a ideia do pitch, lá de 30 segundos, que é uma outra característica legal. Olha, você tem 30 segundos para defender sua ideia. Então, você constrói 5 slides, não é isso? Constrói o pitch lá, 5 slides, a gente fala da ideia do elevador, né? Então, ele aterrorizou ali, mas eu é isso. acho que foi traumático. É quase uma arte. essa. Aperfeiçoar você fazer o pitch é muito difícil, porque esse é o pitch de elevador. Você tem 30 segundos, 1 minuto para vender e conseguir uma reunião com o cara. É isso. Tipo, 30 segundos. Sabe? Se vira nos 30, quase isso. O começo é aperfeiçoar a fazer o pitch demora. Você vai aperfeiçoando até você começar a pegar o jeito mesmo. Mas a ideia principal do pitch é porque você tem que ter foco. Porque uma das características também do empreendedor na startup é começar a pensar demais. Então, vamos lá. O pitch tem essa ideia de falar assim, ó, você tem 30 segundos para defender sua ideia. Então, me coloca o problema, me coloca a solução e como você vai resolver. 30 segundos. Pega o elevador, 10 andares, subiu. Se você não conseguiu defender, você não tem uma ideia. Já era. Lá na escola, volta na escola, vamos escrever de novo. A captação de ideias e a seleção das ideias tem um pitch já. Assim, desde 12 anos de idade, eles vão ter que fazer o pitch. Para já entender o Porque processo faz mesmo. parte do processo da captação das ideias que serão levadas adiante no núcleo. Legal. Deixa eu saber dessa galera aqui da Acadêmicos do Rock, se tem alguém aqui, além, claro, né, do José Luiz, que já falou dessa vontade aí de criar uma startup, e ele já teve uma, inclusive. Mas alguém da banda tem vontade? O Márcio falou um negócio bacana, Márcio. Fala pra gente aí. Márcio, você já teve vontade, Márcio, de ter uma startup? Antes do programa, que eu estava brincando, que antes do programa começar, parecia nome de chocolate. Né? Eu falei, gente, sabe que negócio de comer? Então, vontade de comer o chocolate novo já tive. Mas de montar algo inovador, ainda não. Tô sendo fomentado aqui hoje. Será que a de comer? Essa foi ótima. Inclusive, deve ter gente em casa também pensando, que negócio é esse startup? Mas eu acho que já ficou claro, né, gente? Já explicamos o que é startup. Inclusive, tem startup também muito assim em obra, né? Quando se fala em obra, o pessoal da engenharia usa muito esse termo. Assim, vamos fazer uma startup ali daquela obra, porque é para dar início mesmo, além desse termo aqui que a gente está trabalhando do empreendedorismo, né? Tem esse lado também na engenharia, um jargão mesmo. Vamos de música, então? Vamos lá. O que vocês vão apresentar agora para a gente? Agora nós vamos de Carta aos Missionários. Opa, vamos lá, então. Música hoje de Acadêmicos do Rock no Caleidoscópio.
ganância e a guerra. E a guerra. Missionários e missões suicidas. Crianças matando crianças inimigas. Generais de todas as nações, sadas bonitas com decorações, documentam na nossa história o seu rastro sujo de sangue e glória. Missionários de um mundo pagão, proliferando ódio e destruição. Vem dos quatro cantos da terra a morte, a discórdia, a ganância e a guerra. E a guerra. Missionários e missões suicidas. Crianças matando crianças inimigas.